E dando continuidade às nossas aulas sobre duração do trabalho, hoje eu venho com um tema de extrema importância para falar para vocês. Mas antes, eu queria pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal para vocês poderem acompanhar semanalmente os nossos conteúdos. Aqui eu trago decisões do TST, do STF, seus informativos e temas também que podem ser objeto de questionamento no exame da ordem dos advogados. E aí eu tento passar para vocês de uma forma simples, com uma linguagem mais didática, para vocês poderem entender e não ficarem com dúvidas dos temas que eu abordo aqui no canal. Beleza? E sem maiores delongas, vamos falar hoje sobre controle de ponto por exceção. O que é o controle de ponto por exceção? Bem, antes eu preciso fazer aqui, contar uma historinha para vocês poderem pegar o fio da meada. Algumas empresas, elas passaram de uns tempos para cá a fazer esse controle de exceção. E o que configura esse controle de exceção? Ele nada mais é do que o controle de fatos excepcionais que ocorram durante a jornada de trabalho. Mas como assim? Vamos imaginar um funcionário que ele trabalha aí das 8 da manhã até as 17 horas, com 1 hora de intervalo para refeição e descanso. Tá. Bem, imaginemos que esse funcionário ele ultrapasse a sua jornada diária, ou seja, ele realiza aí 2 horas extras em determinados períodos. Então, ele trabalha das 8 às 17 e aí ele acaba ultrapassando e fazendo 2 horas extras. Vamos colocar aí em 10 dias durante os 30 dias de trabalho, ou seja, ele trabalhou das 17 até as 19 horas. O que vai acontecer? O cartão de ponto dele vai estar marcando somente as horas extras. Não vai ter a marcação da jornada regular. Vocês entenderam? Ou seja, os atrasos, os afastamentos e as horas extras vão ser anotadas. Porém, a jornada regular não será anotada. E aí eu coloco aqui no slide para vocês. O que é esse controle de ponto por exceção? É a forma que os empregados anotam somente fatos excepcionais ocorridos dentro da jornada. Por exemplo, horas extras, atrasos. Não se anota a jornada regular, somente as exceções. Tá bom? Mas o que acabou acontecendo? A jurisprudência começou a questionar a validade desse controle por exceção. E daí nós temos, a partir de 2011, uma portaria de número 373 do Ministério do Trabalho e Emprego. E ela fala sobre a adoção de sistemas alternativos de controle de jornada mediante convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho. E no seu artigo 2º, traz a seguinte redação: os empregados poderão adotar sistemas alternativos eletrônicos de controle de jornada mediante autorização em acordo coletivo de trabalho. Mas, vejam só, não pode haver, através dessa portaria, restrição da marcação do ponto ou marcação automática. Tem que ter a marcação. Tá? Não pode existir ausência de marcação ou alguma restrição ou a marcação automática. E aí o que acontece? O TST, em razão deste entendimento, em razão dessa portaria do Ministério do Trabalho, passou a ter um entendimento majoritário que esse sistema de marcação de ponto por exceção era inválido. Por quê? Porque violava o disposto no artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Entretanto, com a nova redação na verdade, nova redação não, né? Com a reforma trabalhista, que incluiu o artigo 611-A da CLT, passou-se a prevalecer as normas coletivas de trabalho com relação às modalidades de registro
da jornada de trabalho. E aí, eu venho com a seguinte pergunta para vocês. A previsão do controle de ponto por exceção em convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho prevalece sobre a obrigatoriedade do registro de ponto do artigo 74, parágrafo 2º da CLT? Vejam só, o TST, a partir de então, começou a ter alguns julgados que permitiram essa modalidade do controle de jornada, esse controle de ponto por exceção. Tanto que no informativo 194, o TST tem um seguinte julgado, que foi um agravo interno num recurso ordinário, proferido aí no ano de 2019. Tá? Olha só essa ementa. Ação anulatória, acordo coletivo de trabalho, sistema de registro de ponto por exceção, validade. A SDC, subseção de dissídios coletivos, por maioria, deu provimento a recurso ordinário para considerar válida cláusula constante de acordo coletivo de trabalho que estabeleceu, sistema de controle de jornada por exceção, no qual o empregado anota no registro de pontos somente situações excepcionais. Lembram que eu falei para vocês? Como faltas, saídas antecipadas, atrasos, licenças e horas extras. Prevaleceu o entendimento de que o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, ao atribuir ao empregador a obrigação de formar prova pré-constituída a respeito da jornada de trabalho de seus empregados, possui natureza eminentemente processual. Não se trata, portanto, de matéria de ordem pública, que asseguraria ao trabalhador um determinado regime de marcação de ponto. Assim, não há óbice a que os sujeitos coletivos negociem a forma pela qual o controle será realizado, desde que garantida aos empregados a verificação dos dados inseridos no sistema. Então, gente, o que acontece? Essa decisão aqui, deixa eu botar aqui para mim, essa decisão, ela entendeu sobre a validade do controle de ponto por exceção, tá bom? Mas vejam só, existem algumas críticas a respeito desse controle por exceção. E aí eu trago para vocês aqui, Primeira delas, a reforma trabalhista, ela autorizou que as normas coletivas descrevessem modalidades diferentes de controle de jornada, mas não a dispensa do controle em si. Segunda crítica, que a reforma ela flexibilizou a forma de marcação, mas não flexibilizou o controle. Ou seja, há a necessidade de controle. A marcação pode ser flexibilizada, mas o controle em si não. E a terceira crítica é que permite que a negociação coletiva determine como será o registro, se vai ser manual, se vai ser mecânico, se vai ser eletrônico, mas não retira a obrigação do registro. Tá bom? Essas são as críticas que a doutrina ela faz com relação a esse controle de ponto por exceção. Entretanto, em 2019, a Lei 13.874, que é a nossa famosa Lei da Liberdade Econômica, eu já falei dela várias vezes nas outras aulas, ela fez diversas alterações na CLT. E uma delas foi aí no parágrafo 4 do artigo 74, que tem a seguinte redação, prestem atenção, fica permitida a utilização do registro de ponto por exceção a jornada regular de trabalho mediante, olha isso aqui, acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Ou seja, a lei da liberdade econômica, ela autoriza a marcação de ponto por exceção. E, incluindo aí o acordo coletivo, negociação coletiva e o acordo individual. Ou seja, o empregador pode chegar para os seus empregados e formalizar o controle de ponto por exceção através de acordo individual de trabalho, tá bom? Só que aí a gente vai cair numa pergunta. E olha só, de novo, eu vou perguntar para vocês. Como que fica o ônus da prova? Pois é, mais uma vez a gente cai no ônus da prova. Eu sei que a gente está falando sobre direito material, mas
é indissociável é indissociável não falar para vocês com relação ao ônus da prova. E olha só, gente, se o cartão de ponto tiver marcação de exceções de forma regular, o ônus será do empregado. Essa aqui é uma das teses, tá? O ônus será do empregado. E vai ser aplicado o quê? O item 2 da súmula 338 do TST, que a redação é a seguinte, ó, a presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instrumento normativo, pode ser elegida por prova em contrário. Ou seja, o empregado, apesar de ter, se o empregador adota o controle de ponto por exceção e o funcionário é demitido e entra com uma reclamação trabalhista e o empregador apresenta aqueles cartões de ponto, imaginemos que o cartão de ponto não tenha marcações de exceções, não tenha nenhuma hora extra, não tenha nenhum atraso, não tenha nenhum afastamento, não tenha nada. O empregado tem o ônus de comprovar que aqueles cartões eles são inválidos. Por quê? Porque a própria súmula, tá aqui, deixa eu colocar de novo para vocês, a própria súmula do item 2 do TST diz que esses cartões, a jornada, ela tem uma presunção de veracidade relativa. Por quê? Porque pode ser elidida por prova em contrário. Então, se o reclamante, o funcionário, conseguir fazer uma prova testemunhal de que ele realizava hora extra, aqueles cartões de ponto, eles vão ter presunção relativa e, obviamente, o juiz, na sentença, vai conceder aí, no caso, as horas extras, tá bom? Isso aí é a título de exemplo, tá certo? Mas vejam só, aqui, quem vai, tem o reclamante, no caso, o empregado, no caso, tem o dever de produzir provas que invalidem os cartões de ponto. Se o cartão de ponto não tiver marcação de exceções, presume-se que ele não realizou horas extras. E, obviamente, que o ônus acaba sendo do empregado em demonstrar que esses cartões de ponto estão incorretos. Tá bom, gente? Mas nós temos aqui uma outra vertente. Há quem entenda que o ônus é do empregador. Por quê? Porque, vejam só, qual que é a interpretação. A ausência de marcação por exceção torna o cartão de ponto inválido, incidindo aí o item 3 da súmula 338 do TST, que diz o seguinte, ó, os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova relativa às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbir. E por que isso, gente? Porque vai configurar o horário britânico, que é a ausência de variação. Porque vejam só, deixa eu trazer aqui de novo para mim. Opa, desculpa, trazer aqui de novo para mim. O que acaba acontecendo? Os cartões de ponto que tenham esse controle por exceção, eles vão ser invariáveis. Por quê? Porque o empregado vai entrar às 8, no nosso exemplo, vai entrar às 8 e vai sair às 17 com uma hora de intervalo. Ele só vai marcar aquilo que ele exceder a jornada. Ou seja, na verdade, não que exceder a jornada, mas fatos excepcionais, que nem eu trouxe para vocês aí no informativo 194. Saídas antecipadas, horas extras, faltas, abonos. Então, tudo isso vai constar no cartão de ponto. O que não tiver constando no cartão de ponto, significa que não aconteceu. Então, o que a doutrina ela entende, uma parte da doutrina entende? Que se no cartão de ponto não tiver marcação de exceções, ele vai ser uniforme, porque vai ter entrada às 8 e vai sair às 17. E isso vai se tornar um cartão britânico, ou seja, sem nenhuma variação de horário, o que o torna inválido. E aí é ônus do empregador comprovar que o empregado tinha variações de horário. Tá bom? Hoje o tema foi esse. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Se vocês quiserem deixar o e-mail de vocês, vocês podem deixar, que eu respondo também as perguntas feitas aí. Se vocês deixarem o e-mail de vocês, eu vou responder através de e-mails, tá bom? Não se esqueçam de compartilharem, não se esqueçam de curtirem esse conteúdo, porque aí eu vou entender que vocês estão gostando, está sendo útil para vocês, tá bom? Está tendo valor essas minhas aulas, e aí eu vou produzir cada vez mais
me empenhar cada vez mais para trazer conteúdos com muito mais qualidade para vocês poderem estar assistindo aí e conseguindo tirar todas as dúvidas sobre direito do trabalho, direito material e direito processual do trabalho, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.